Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Aaron, eu sou especialista em ciência de dados e hoje eu tô aqui para apresentar para vocês uma ferramenta. Na semana passada eu comentei sobre a segunda versão dessa ferramenta, que é o Claude, e hoje eu quero dar uma navegada, nessa ferramenta, mostrar para vocês como essa ferramenta funciona. Ela é uma ferramenta similar ao ChatGPT. Nessa ferramenta eu tenho algumas capacidades adicionais que eu vou mostrar aqui. Inclusive eu tenho capacidades que o ChatGPT vai passar a ter na versão paga dele, né? Então vamos aí para a vinheta e vamos ver o que a gente tem para hoje, né? Mas antes de mais nada, antes até de a gente ir para a vinheta, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu comentário, deixar o seu like, isso é muito importante para o desenvolvimento do canal. Compartilhe com seus amigos e vamos para a vinheta. Bom, pessoal, estou aqui com o Claude aberto. Ele é uma ferramenta de inteligência artificial da Anthropic. A Anthropic é uma das grandes empresas aí que estão tocando assuntos sobre inteligência artificial. Tanto que nessa semana, né, a Anthropic fez parte das empresas que assinaram um acordo com a Casa Branca, junto com OpenAI, Google, Meta, enfim, várias outras empresas grandes ali do setor e que estão estudando inteligências artificiais. A Anthropic estava no meio dessa carta assinada, né, junto à Casa Branca, se comprometendo ao uso consciente, né, das inteligências artificiais. E o Claude é a principal ferramenta hoje da Anthropic de inteligência artificial. A gente vai em breve ali ter o Claude 2, onde eu consigo fazer algumas coisas adicionais, né, em relação ao Claude tradicional. Mas eu queria trazer essa ferramenta aqui porque eu achei assim, ela bastante interessante, principalmente do ponto de vista de... É uma ferramenta totalmente gratuita, pelo menos por enquanto, e ela tem capacidades que o ChatGPT versão 4, que é o ChatGPT Plus, ainda não tem, né? Como, por exemplo, ali, a possibilidade de eu conseguir anexar arquivos e coisas do tipo, né? Então, bom, vamos lá. A primeira coisa que eu quero fazer aqui com vocês é o seguinte. Eu quero anexar aqui um arquivo. Deixa eu até ver se eu já tenho esse arquivo aqui. Não tenho. Esse arquivo aqui. E eu vou pedir para ele me trazer uma análise desse arquivo. Aqui o Claude ele funciona bem parecido com o ChatGPT, bem parecido com o Google Bart, que eu já apresentei. Eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card, vou deixar também na descrição. Então eu não vou entrar muito no detalhe do que a gente já sabe que ele provavelmente vai ser capaz de fazer ali, porque ele faz exatamente o que todas as outras IAs fazem, né? Eu quero mostrar aqui essa aplicação de consumir um arquivo e pedir para ele fazendo algumas análises ou coisas do tipo com base nesse arquivo de dados, né? Isso é bastante interessante ali para o nosso mundo de ciência de dados, porque eu consigo acelerar parte do meu trabalho, né? Um trabalho pelo menos inicial ali de análise da informação, né? Então eu vou pedir aqui para ele me trazer uma análise mais generalizada sobre o arquivo, né? Então me análises dataset. Pedir para ele me trazer uma análise do dataset, tá? Ou seja, do meu arquivo de dados. Eu estou subindo aqui um arquivo de CSV. E ele vai me trazer algumas informações ali sobre esse arquivo, né? Do que eu tenho ali nesse arquivo. Então ele está carregando aqui o texto. Já eu vou ler aqui junto com vocês, né? Beleza? Ele me trouxe aqui tudo que ele fez de análise inicial, né? Então ele falou, esse daqui é uma análise de gols de futebol, de uma base de dados de gols de futebol, né? Nela possui 146 jogadores de diferentes clubes que marcaram gols, né, nesse período. Eu posso até vir depois aqui perguntar para ele, eu não sei se ele colocou aqui, mas eu posso perguntar de qual é o período que eu acredito que ele vai conseguir capturar essa informação lá de dentro, né? Os maiores goleadores foram o Benzema, com 15 gols, o Lewandowski com 13 gols e o Haller com 11 gols. Todos os três são atacantes, né? A maioria dos gols foram marcados dentro da área do pênalti, ou seja, 87% da minha base de dados. Somente 13% dos gols foram marcados de fora da área, né? Gols com a perna direita são os mais comuns, 63% do total, e com a perna esquerda 26%, enquanto de cabeça foram 11%. Os maiores goleadores, né, são os atacantes, com 67% do total de gols.
Os meio-campistas representam 28%, enquanto os defensores representam ali 5%. O Real Madrid é a equipe que mais fez gols, ela fez 25 gols. O Bayern de Munique fez 24 gols, o Liverpool 22 gols. E, bom, é isso, né? São os clubes que mais fizeram gols. Ronaldo, Benzema, Lewandowski, Mbappé foram os que marcaram mais gols em um jogo sem pênaltis. 12 jogadores marcaram múltiplos gols, né, de falta. Aí Messi, Ronaldo e Dybala lideram com 2 chutes a gol, né, de falta ali cada. Os maiores goleadores ali que foram substitutos, né? Ou seja, eles entraram no lugar de outras pessoas, foram os gols de cabeça, 15, seguido pelo pé direito, 12 e por último pelo pé esquerdo, 7. Em resumo, né, ele coloca aqui no final, em resumo, os dados mostram que os atacantes são os maiores goleadores, né? Principalmente dentro da área, usando o pé direito. Pênaltis e faltas, né, contribuíram para esses números, né, desses principais goleadores aqui. Então, algumas coisas são bastante interessantes, né? Ele leu todo esse dataset. O dataset ele não tem informações referente ao do que se trata, ou coisa do tipo. Ele tem algumas keywords ali. E ele conseguiu, né, gravar isso de uma forma muito boa. Ele conseguiu interpretar essa informação de uma forma muito boa, né, principalmente ali construindo um storytelling com base naquele meu dado muito interessante, né? Eu vou colocar aqui a qual ano, né, esses dados representam. Vamos ver se ele encontra aqui. Isso aqui é muito interessante. O que ele tá me falando aqui é o seguinte: eu perguntei pra ele, tá, de que ano que esses dados são, né? Ele falou, o dataset, ele não especifica qual ano ou qual temporada esses gols são, né? A qual temporada esses gols pertencem. Porém, baseado no nome dos jogadores, nos clubes, parece que esses gols são dados, né, da temporada de 2021 e 2022. Cara, isso daqui é muito, muito, muito interessante. O que ele fez foi, ele cruzou a informação de nome de jogador com o clube, ele buscou a informação na web e ele falou, esses dados aí me parecem ser dados da temporada 2021-22, porque todos os jogadores que estão ali estavam exatamente naqueles clubes nessa temporada. Né? Então isso é interessante porque vamos supor, né, que tudo que da temporada de 2021-22 para 2022-23, vamos supor que não tivesse mudado um único jogador de clube, ele conseguiria cruzar essa informação com a informação da web e conseguiria me trazer aqui essa informação precisa, né? Isso é muito, muito interessante. É o que ele falou aqui, ó. Vários jogadores foram transferidos de clubes no verão, né, de 2021. E eles estão listados aqui como os novos clubes deles. Por exemplo, o Messi, ele saiu do Barcelona para o Paris Saint-Germain, o Cristiano Ronaldo saiu da Juventus para o Manchester United, o Lukaku saiu da Inter para o Chelsea. Alguns outros jogadores, né, jogadores mais jovens, como o Dusan Vlahovic, que ele entrou na Juventus, né, em janeiro de 2022, também está listado. Clubes como Ajax, Sporting, Benfica, indica que gols foram da Champions League 2021 e 2022, né? Então, resumidamente, por mais que não esteja explicitamente mencionado, essa base de dados de gols parece refletir a temporada de 2021-2022, né? Baseado ali nas transferências de jogadores e clubes, né, alinhados com a linha do tempo, né? Isso daqui é muito legal. Isso daqui é muito, muito legal. Essa capacidade que ele tem é realmente, assim, muito interessante. E aí eu posso fazer um negócio aqui pra ele. Eu já sei que o Claude, ele não é capaz de plotar nenhum gráfico, tá?
tá? Mas eu posso fazer o seguinte. Can you create a visualization of this data? Opa. Vamos ver o que ele vai me falar. Eu falei, você pode criar uma visualização desses dados? Eu já sei que ele não pode, tá? Ele não vai criar gráfico. Mas olha o que ele vai fazer. Ele vai me trazer exatamente um código em Python, tá? Ele vai me trazer exatamente um código em Python falando, tá aqui, ó. Eu tô criando aqui 3 plots, que ele é um gráfico de barras com um total de gols por posição. Eu tô criando um gráfico de barras, que é um total de gols marcados por perna, né? E um gráfico de barras com o top 10 scores, né? Ou seja, os jogadores que mais fizeram gols. Ele veio aqui e me criou essa visualização e me jogou aqui em Python, né? Isso o ChatGPT já consegue fazer, eu só precisaria pedir ele explicitamente, ou pelo menos jogar de alguma forma diferente o meu dataset, né? O ChatGPT Plus, ele está adicionando essa feature de eu conseguir incluir um dataset, anexar um dataset, inclusive ele vai mostrar as visualizações, tá? Mas isso ainda não está disponível, e obviamente isso é uma versão paga, né? Isso daqui que eu estou mostrando, isso aqui é totalmente gratuito, tá? Então tem essa diferença aí. Can you give me more detailed Então eu tô pedindo para ele me dar algumas visualizações mais detalhadas. Vamos ver o que ele vai me responder aqui, né? Ó, ele tá me trazendo aqui mais coisas, em teoria com uma visão um pouco mais detalhada, né? Vamos ver o que ele vai me trazer aqui. Tá, ele me trouxe alguns gráficos adicionais, né? Então ele me trouxe aqui um gráfico de pizza para proporção de gols por pé. Ele trouxe uma comparação inside e outside, ou seja, dentro e fora da área, né? Gols dentro e fora da área. E um larger plot. Deixa eu ver aqui o que é exatamente esse larger plot que ele me deu. Bom, basicamente aqui pelos comentários que ele colocou gols por posição, gols por pé, e aqui para baixo, então aqui esse foi um gráfico de barras, gol por posição, gols por pé, um gráfico pie, né, um gráfico de pizza. Ele deu um gráfico de barra, gols dentro e fora da área, e ele me deu um gráfico de barras, de gols por jogador, né, aparentemente. Ele incluiu aqui legendas, ele incluiu as linhas, né, do gráfico, ele colocou alguns detalhes a mais que ele não tinha colocado aqui tão claro, né, em cima. Por mais que ele tenha colocado títulos, os detalhes aqui nos eixos, ele colocou um pouco mais detalhado agora. E aí eu posso ir pedindo para ele ficar criando aqui visualizações, coisa do tipo, entrar no detalhe, quem foi, por exemplo, who was the defensor more goals. Então, quem foi o defensor que marcou mais gols, né? Vamos ver aqui que ele vai me falar. Ele me deu aqui como eu vou criar um código para encontrar isso, né? E ele já me trouxe aqui o resultado, né? Olhando pro dataset completo, o jogador ali que fez mais, o defensor, né, que fez mais gols foi o Coates, seguido ali pelo João Cancelo, com 2 gols, assim como o Coates, e aí vários outros defensores aqui, né? Teve o Konaté aqui também com 2 gols. Então ele falando aqui, né, em resumo, o defensor que marcou mais gols foi o Coates do Sporting. Isso aqui é muito legal, Obviamente, a gente tem uma questão aqui de segurança de dados, né? Eu preciso tomar muito cuidado quando eu estou apresentando, por exemplo, dados da minha empresa. Mas uma coisa que é bastante interessante é que o cloud também ele pode ser consumido via API, e aí tem algumas questões de segurança que você pode tomar cuidado ali ao consumir API, né? Mas é interessante que eu consigo
de forma textual, pedir várias análises aqui que eu gastaria um tempo criando código, né? E ele já vai fazendo essa análise com base no meu dataset, eu só pedindo ali coisas textuais, né? Isso é interessante porque no trabalho de ciência de dados, muitas vezes a gente tem a gente faz essa busca exploratória, né? Que é o que a gente chama de análise exploratória. Essa análise exploratória basicamente a gente varre todo o nosso dataset em busca de informações que é de nosso interesse, né? Ou busca de hipóteses até. Entender o que aquele dataset tem de informação para fazer o levantamento de hipóteses. Com isso daqui, eu não preciso criar códigos que vão fazer o desenvolvimento para que eu faça uma análise exploratória, né? Eu posso criar grupos de textos, né? Ou seja, prompts para um modelo como o Claude, por exemplo, solicitando para ele que ele faça essa análise, né, com base em pré-requisitos que eu defini. Então, isso é uma coisa muito interessante de uma ferramenta gratuita, né, que tem uma capacidade muito boa, e é uma ferramenta diferente ali das que eu já tinha apresentado para vocês, que é, por exemplo, o ChatGPT e o Google Bard, né? Então, uma outra ferramenta, a gente tem várias ferramentas no mercado, mas essa ferramenta especificamente eu tenho usado com bastante frequência, não necessariamente para importar dados, né? Porque no nosso dia a dia a gente tem que tomar cuidado com algumas questões de segurança, então, obviamente que no meu trabalho eu não uso a importação de dados aqui, mas, né, obviamente, com a evolução desse tipo de ferramenta, a gente pode passar a importar dados corporativos para uma conta aqui corporativa, né, e conseguir fazer uma análise bastante robusta, né, da informação ou de um dataset. Beleza, pessoal? É isso que eu queria mostrar hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima e um abraço. Valeu!